Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca da pilha de Daniel. Portanto, o tema de hoje, pilha de Daniel. Bom, uma pilha é um dispositivo que usa uma reação redox para produzir, neste caso, corrente elétrica. Então, uma pilha é um dispositivo que, a partir de reações redox espontâneas, produz, neste caso, a corrente elétrica. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco acerca da pilha de Daniel. Bom, como é que é constituída uma pilha de Daniel? Simples, nós vamos perceber aqui a constituição da pilha de Daniel e seu modo de funcionamento. Então, nós vamos ter inicialmente aqui um recipiente. Então, vamos ter aqui um recipiente. Então, vamos ter aqui um recipiente. Então, vamos ter aqui um recipiente. E também teremos um segundo recipiente. Então, uma pilha de Daniel basicamente é formado por esses dois recipientes que nós temos aqui. Então, vamos ter aqui esses dois recipientes. Então, o que é que nós vamos fazer logo em seguida? Neste primeiro recipiente aqui, vamos colocar uma solução de sulfato de zinco. Na realidade, esta substância aqui em solução aquosa encontra-se totalmente dissociada. Ou seja, quando eu tenho uma solução, neste caso de sulfato de zinco, na realidade, o que eu tenho na prática são os íons zinco 2+, assim como os íons sulfato, pois esta substância aqui encontra-se totalmente dissociada. Então, aqui neste recipiente vamos ter o que? Vários íons Zn2+, vários íons Zn2+, assim como também os íons sulfato. Vamos ter aqui. Então, temos aqui uma solução que contém íons zinco 2+ e íons sulfato. Então, neste caso aqui, temos uma solução que contém íons zinco. Então, esta solução contém íons zinco. Então, neste recipiente aqui, que tem esta solução que contém íons zinco, então vamos mergulhar aqui uma placa metálica. Então, vamos mergulhar aqui uma placa metálica de quê? Uma placa metálica de zinco, que nós vamos chamar, neste caso, de elétrodo de zinco. Então, numa solução que contém íons zinco 2+, mergulhamos uma placa metálica, neste caso de zinco, que nós chamamos de elétrodo de zinco. E neste segundo recipiente, vamos colocar aqui uma solução de sulfato de cobre 2. Então, na realidade, o sulfato de cobre 2 também, solução aquosa, encontra-se totalmente dissociado, formando aqui íons cobre 2+, e os íons, os íons sulfato. Então, na realidade, aqui, nós temos na prática aqui, vários íons cobre 2+, vários íons cobre 2+, assim como os íons sulfato, Então, neste recipiente aqui, uma vez que nós temos uma solução que contém íons cobre, então vamos mergulhar aqui uma placa metálica, neste caso de cobre, que nós vamos chamar de elétrodo de cobre. Então, vamos ter mais ou menos isto aqui. Então, as duas placas, neste caso, a placa de zinco ou o elétrodo de zinco e o elétrodo de cobre, vão estar conectados entre si. Esses dois elétrodos vão estar conectados entre si por meio, neste caso, de um fio metálico. Ou então um fio condutor. A este fio metálico, fio condutor, vamos colocar aqui uma lâmpada. Então, vamos colocar aqui uma lâmpada. Colocamos aqui uma lâmpada. Ou podemos também colocar um voltímetro. Neste caso, vamos colocar uma lâmpada. Então, esta lâmpada aqui vai nos informar se durante o funcionamento da pilha produz-se corrente elétrica ou não. Então, temos aqui mais ou menos uma lâmpada. E falta um último componente. Aqui vamos colocar um tubo em forma de U invertido. O U, mais ou menos, escreve-se assim, mas quando está invertido fica assim. Então, falta aqui este tubo em forma de U. Então, vamos colocar aqui um tubo em forma de U. Temos aqui este tubo
em forma de U. Epa, mais ou menos assim. Então, este tubo aqui em forma de U, este tubo aqui em forma de U é chamado de ponte salina. Então, aqui na ponte salina aqui, coloca-se uma solução saturada de um sal. Então, coloca-se uma solução saturada de um sal. No geral, pode-se usar o cloreto de potássio ou pode-se usar, neste caso, o nitrato de amônio. Então, tem que ser uma solução saturada de um sal. E este sal é um sal inerte, ou seja, que não vai participar das reações químicas aqui. Então, este é um sal inerte, é uma solução saturada deste sal, para que não participe das reações químicas aqui. Então, na prática, nós já temos aqui a pilha de Daniel totalmente montada. O que resta aqui é perceber como é que esta pilha de Daniel funciona. Como é que esta pilha de Daniel funciona. É isso que nos resta aqui. Então, o que é que nós temos aqui? Ou o que é que se observa durante o funcionamento, neste caso da pilha de Daniel? Observa-se que quando esta pilha está em funcionamento, o elétrodo de zinco começa a corroer-se, ou seja, a massa deste elétrodo aqui começa a diminuir, enquanto que o elétrodo de cobre começa a aumentar de massa, a sua espessura começa a aumentar. Agora a pergunta é, por que o elétrodo de zinco diminui de massa e o elétrodo de cobre aumenta de massa? Quando as reações químicas começam a ocorrer, verifica-se que a massa deste elétrodo aqui começa a diminuir, sofre uma corrosão, este elétrodo aqui, enquanto que, neste caso, o elétrodo de cobre começa a aumentar de massa, a espessura desta placa começa a aumentar. Agora a pergunta é, por que isso acontece? Por uma razão bem simples, é que na realidade para que esta placa de zinco comece a ser corroída, é porque átomos de zinco que fazem parte da composição da placa começam a sofrer um processo de oxidação. Então, na realidade, esta placa aqui de zinco é formada por zinco sólido. Então, quando a reação química começa, então os átomos de zinco são convertidos, neste caso, em íons zinco 2+, e liberta-se aqui dos elétrons. Então, neste caso, a parte metálica começa a converter-se, neste caso, em íons. Então, os átomos aqui passam para a solução na forma de íons zinco 2+. Então, átomos passam aqui para a solução na forma de íons zinco 2+. Então, passam aqui para a solução na forma de íons zinco 2+. É por isso que observa-se que a placa de zinco começa a desgastar-se, começa a corroer-se neste caso. Então, neste caso, o zinco sólido converte-se em íons zinco 2+, que passam para a solução. Por isso, a diminuição da massa desta placa de zinco. Então, temos aqui a libertação de 2 eletrões. Os eletrões que são libertados aqui, devido à oxidação do zinco, são transportados aqui pelo fio condutor, são transportados aqui pelo fio condutor, e finalmente chegam aqui ao elétrodo de cobre. Então, este aqui é um metal, é o cobre, é um condutor elétrico. Então, os eletrões, quando chegam aqui, são transportados por esse elétrodo e chegam à solução, onde encontram aqui os íons cobre 2+. Então, os íons cobre 2+, quando recebem, neste caso, os eletrões vindos do zinco, sofrem aqui um processo de redução. Então, os íons passam da solução e formam aqui o cobre sólido. É por isso que a massa deste elétrodo começa a aumentar. Então, é por isso que a massa do elétrodo começa a aumentar. Por quê? Porque os íons estão a ser reduzidos, passando, neste caso, da parte ou da forma iônica para a fase sólida. Foram mais, neste caso, cobre sólido. É por isso que observa-se aqui o aumento da massa, neste caso, da barra ou do elétrodo de cobre. Devido à redução desses íons cobre 2+, aumenta aqui, neste caso, a massa do elétrodo. Então, basicamente, é assim como funciona. Então, neste caso aqui, estão a ocorrer 2 processos diferentes. Temos aqui o processo de oxidação. E temos também aqui um processo de redução. Então, os 2 processos ocorrem em compartimentos separados. Então, a redução é possível porque os eletrões libertados aqui são transportados pelo fio condutor e chegam aqui ao elétrodo de cobre. Então,
aqui, neste elétrodo aqui, ocorre o processo de oxidação. Então, o elétrodo no qual ocorre a oxidação é chamado, neste caso, de ânodo. Então, aqui temos o nosso ânodo, aqui onde ocorre a oxidação. Então, esse elétrodo é chamado de ânodo. O nome do elétrodo é ânodo, onde ocorre a oxidação. Então, no ânodo, nós temos aqui o processo de oxidação. E temos também este elétrodo aqui, que é o elétrodo de cobre, no qual ocorre aqui o processo de redução. Então, onde ocorre o processo de redução, então esse elétrodo aí é chamado de cátodo. Então, o elétrodo onde ocorre, neste caso, o processo de redução é chamado de cátodo. Então, no cátodo ocorre aqui a redução. Ocorre aqui a redução. Então, basicamente, numa pilha vamos ter dois elétrodos, o ânodo e o cátodo. Então, se nós notarmos aqui muito bem, se nós observarmos aqui muito bem, vamos chegar a uma conclusão bem simples, de que os eletrões sempre saem do ânodo, pois aqui ocorre oxidação. A oxidação é perda de eletrões, então os eletrões saem do ânodo. Então, vamos pensar juntos. Eletrões têm carga negativa, estão a sair do ânodo. Então, é como se o ânodo estivesse a expulsar os eletrões. É como se o ânodo estivesse, neste caso, a repelir os eletrões. Então, se os eletrões já têm carga negativa e estão a ser repelidos pelo ânodo, então é porque o ânodo tem carga negativa. Partículas que têm a mesma carga repelem-se. É por isso que se atribui, neste caso, ao ânodo o sinal negativo. E disse que numa pilha, o ânodo é o polo negativo da pilha. Então, o ânodo é o polo negativo da pilha. Por outro lado, observa-se que os eletrões chegam aqui ao cátodo. É como se o cátodo estivesse a chamar os eletrões, estivesse a atrair os eletrões. Então, se neste caso os eletrões têm carga negativa, estão a ser atraídos pelo cátodo, é porque o cátodo só pode ser positivo. Porque para atrair partículas com carga negativa, deve ter uma carga positiva. É por isso que se atribui, neste caso, ao cátodo o que é um sinal positivo. E disse que o cátodo é o elétrodo positivo, ou então é o polo positivo da pilha. Então, temos aqui um polo positivo da pilha, que é o cátodo, onde ocorre a redução. E temos também o polo negativo da pilha, que é o ânodo, onde ocorre o processo de oxidação. Agora, qual é o papel desta ponte salina aqui? Vamos perceber de forma bem simples. Então, voltemos aqui. O que é que nós tínhamos no início aqui? Uma solução contendo íons 5, 2+. Havia inicialmente um equilíbrio entre cargas positivas e cargas negativas. Mas, devido à oxidação aqui da barra de zinco, aumenta aqui a concentração de íons zinco 2+. Então, isso cria um desequilíbrio de cargas aqui. Ou seja, passamos a ter excesso de cargas positivas aqui. Então, aqui aumenta a concentração de íons zinco 2+. As cargas positivas começam a aumentar aqui. Então, neste caso, passamos a ter um excesso aqui de cargas positivas. Por quê? Porque átomos de zinco passam a formar íons de zinco. Então, a concentração desses íons aumenta aqui, enquanto que a concentração de íons sulfato, que tem carga negativa, permanece a mesma. Então, ocorre um desequilíbrio de cargas. Aumenta aqui as cargas positivas, então aumentam aqui as cargas positivas neste caso, mas a quantidade de cargas negativas permanece constante. Então, temos aqui um excesso de cargas positivas. Por outro lado, neste outro elétrodo aqui, o que acontece? Os íons cobre estão a ser reduzidos, então eles passam da solução para a barra metálica. Então, a concentração, neste caso, de íons cobre, que tem carga positiva, começa a diminuir, enquanto que aqui aumenta a concentração de íons zinco 2+. Então, aqui haverá um excesso de cargas negativas, pois estamos a retirar cada vez mais partículas com carga positiva. Devido à redução, os íons cobre, que têm carga positiva, começam a diminuir e ficam aqui os íons sulfato, que têm carga negativa. Então, aqui fica um excesso de cargas negativas, enquanto que aqui temos um excesso de cargas positivas. Então, neste caso aqui, devido à existência de excessos de cargas negativas e positivas, então a ponte salina é fundamental. Por quê? Porque nesta ponte salina aqui nós temos o quê? Temos aqui uma solução de um sal saturado. Então, este sal, por exemplo, se for o cloreto de potássio, ele vai se dissociar em solução aquosa, produzindo aqui íons potássio e íons cloreto. Então, o que vai acontecer? Se aqui vamos ter o quê? Um excesso de cargas positivas, vamos anotar isso. Excesso de cargas positivas. E aqui vamos ter o quê? Um excesso de
cargas negativas. Então, o que vai acontecer aqui? Algo tão simples. Aqui vamos ter um excesso de cargas positivas. Então, na dissociação deste sal, temos aqui uma partícula com carga positiva, outra com carga negativa. Então, esses íons negativos aqui vão migrar. Então, os íons cloreto presentes aqui vão migrar para este recipiente no sentido de tentar neutralizar o excesso de cargas positivas, pois o cloreto tem carga negativa. Então, os íons aqui, cloreto, migram para este recipiente aqui no sentido de neutralizar aqui o excesso de cargas positivas. Por outro lado, os íons potássio aqui que têm carga positiva vão migrar, neste caso, vão migrar para este recipiente aqui no sentido de neutralizar o excesso de cargas negativas aqui. Da mesma forma, os íons que estão presentes aqui podem se movimentar para este outro recipiente. E os íons que estão aqui podem também se movimentar através da ponte salina até chegar a este recipiente. Então, a ponte salina aqui garante que não haja aqui excesso de cargas nos dois recipientes. Então, isso vai fazer com que a pilha funcione por muito mais tempo. Então, garante aqui a manutenção das cargas elétricas nos dois elétrodos, nos dois recipientes. Então, este aqui é o papel, neste caso, da ponte salina. Então, basicamente, nós temos isto aqui. Então, temos aqui um processo de oxidação e um processo de redução. Aqui podemos somar as duas semi-reações. Podemos eliminar isto. Vamos ter o quê? O zinco sólido, mais aqui os íons cobre 2+, em meio aquoso. Vamos ter aqui o zinco 2+, em meio aquoso. Vamos ter aqui o cobre sólido, o cobre sólido. Então, basicamente, é assim como funciona a pilha de Daniel. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar disto aqui? Podemos tirar algo tão simples que os anions, por quê? Porque está a acontecer algo tão simples aqui. Aqui vamos ter o quê? O excesso de cargas positivas aqui. Então, neste caso, vai acontecer algo tão simples. Temos que neutralizar o que é positivo aqui. Então, os anions negativos vão fluir para o ânodo. Vão fluir até o ânodo. Então, o sentido do fluxo, neste caso dos anions, qual é? Vamos ter o quê? Anions fluem até ao ânodo, neste caso. Porque esses que têm carga negativa vão tentar aqui neutralizar as cargas positivas. Então, os anions fluem até ao ânodo. Enquanto que, neste caso, os cations fluem até ao cátodo. Temos basicamente isto aqui. Agora, este fio condutor aqui serve justamente para transportar os eletrões que são libertados aqui para o outro compartimento. Então, o movimento desses eletrões aqui produz uma corrente elétrica. É por isso que observa-se que esta lâmpada aqui acende. A lâmpada acende. Por quê? Porque devido ao movimento desses eletrões, gera-se aqui corrente elétrica. Nós sabemos pela física que o movimento ordenado de eletrões constitui uma corrente elétrica. Então, devido a este movimento de eletrões aqui, do ânodo até o cátodo, então observa-se que, neste caso, esta lâmpada acende. Se nós tivéssemos aqui um voltímetro, íamos medir a diferença de potencial entre esses dois elétrodos, ou então a força eletromotriz entre os dois elétrodos aqui. Basicamente, nós temos a pilha de Daniel funcionando assim. Bom, temos uma notação especial para a pilha. Nós representamos aqui notação da pilha. É possível fazer uma notação da pilha, aquilo que se diz, em alguns casos, como sendo diagrama da pilha. Como é que nós vamos representar isso? Algo tão simples. Então, vamos ter aqui isto aqui. Esta parte aqui representa o quê? O ânodo. Pois vamos perceber tudo isso. O ânodo, então vamos colocar aqui duas barras. As duas barras representam a ponte salina. E vamos ter uma segunda parte que representa o cátodo. Então, vamos ter aqui uma parte antes das duas barras que representa o ânodo. E vamos ter uma outra parte depois das duas barras que representa aqui o cátodo. Então, aqui no ânodo, o que ocorre no ânodo? Ocorre o processo de oxidação. E no cátodo, o processo de redução. Então,
vamos representar aqui a notação para a pilha de Daniel. Então, no ânodo ocorre a oxidação, ou seja, átomos metálicos que estão na fase metálica transformam-se em íons. Então, nós vamos representar assim. Vamos ter aqui que o zinco sólido, depois vamos usar aqui uma barra simples. A barra simples representa aqui a separação da fase sólida e da solução aquosa aqui. Então, neste caso, o zinco sofre oxidação, passando de zinco sólido para zinco 2+. Então, representamos assim um ânodo. E o cátodo é este compartimento onde ocorre o processo de redução. Então, neste caso aqui, temos o quê? Temos os íons cobre 2+, que se reduzem. Então, neste caso, vamos ter o quê? A formação, neste caso, de cobre sólido. Então, neste caso, temos aqui uma notação da pilha. Temos aqui uma notação da pilha. E assim como nós podemos representar aqui uma pilha. Temos aqui uma notação da pilha. Temos aqui o ânodo e aqui temos o cátodo. Então, basicamente, era justamente isto aqui que nós queremos trazer aqui acerca da pilha de Daniel. E até a próxima aula.